Meu nome é Cindy. Tenho 37 anos. Na noite em que minha filha nasceu, eu estava de joelhos no chão da cozinha, segurando a bancada com força, enquanto meu marido olhava as horas no celular. Eu pedi para ele ficar. Pedi para ele ligar para alguém. Mas ele pegou a mala da mãe dele. Minha mãe não pode perder o voo, ele disse. É só chamar um Uber. Então ele saiu pela porta. A mãe dele nem olhou para trás. O carro saiu da garagem da casa que eu paguei. Uma vizinha que eu mal conhecia me levou ao hospital. Quase não consegui chegar a tempo. 3 dias depois, enquanto eu ainda estava internada, ele me mandou uma mensagem. 4 palavras. Como estão as coisas? Li a mensagem 2 vezes. Depois sorri e respondi com 5 palavras. Ele não fazia ideia de quem tinha deixado para trás. 2 meses depois, eu estava no fundo de um salão de festas de um hotel no centro de Austin, vendo aquele mesmo homem segurar um microfone. Havia 80 pessoas sentadas em mesas com toalhas brancas entre nós. Investidores, jornalistas, amigos dele, meus sogros na primeira fila. Minha sogra, usando um colar de pérolas, olhava para o filho com um sorriso enorme, como se ele fosse perfeito. Trevor estava elegante. Ele sempre ficava bem em um lugar como aquele. Usava um terno bem ajustado, sorria com facilidade, e atrás dele havia um slide escrito: Eartline, Série A. Esta é uma empresa que eu construí do zero, ele disse. Foram 2 anos de noite sem dormir, e hoje estou abrindo as portas para os parceiros certos. As pessoas concordaram com a cabeça. Alguém levantou um copo para brindar. Eu fiquei completamente parada. Ao meu lado estava uma mulher chamada Nora. Nas mãos dela havia uma pasta simples de papel pardo. Não havia nada escrito na capa. Ela ainda não a abriu. Trevor continuou falando. Agradeceu à mãe. Agradeceu aos primeiros investidores. Então encontrou meu rosto no meio da plateia. O sorriso dele desapareceu por um instante. Logo depois, ele disse: E, claro, minha esposa, que esteve comigo nessa jornada. As pessoas riram. Minha sogra foi quem riu mais alto. Então um homem sentado na mesa principal colocou o copo sobre a mesa. Ele usava um terno cinza e óculos de leitura. Era o tipo de pessoa que lê tudo 2 vezes antes de assinar. Ele levantou a mão. Tenho uma pergunta rápida, disse. Antes de falarmos dos termos, quem realmente controla a empresa? A tabela de participação que recebi mostra uma holding no topo, a Lark Holdings, com a participação majoritária. Por um segundo inteiro, Trevor não respondeu. Depois deu uma risada. Era a risada errada. Rápida demais. Alta demais. A Lark é apenas uma investidora passiva, ele respondeu. Foi uma das primeiras investidoras. Quem controla a Eartline sou eu. Sempre fui. Senti Nora ficar completamente imóvel ao meu lado. Porque eu sabia de uma coisa que o homem de terno cinza não sabia. Eu sabia de uma coisa que as 80 pessoas naquela sala não sabiam. E eu sabia de uma coisa que meu marido, ali em cima com seu belo terno, tinha assinado sem nunca ter lido. Então dei um passo à frente. Trevor, eu disse. Minha voz foi muito mais longe do que eu esperava. Antes que alguém transfira um único dólar, vamos esclarecer quem realmente é o dono da empresa. A sala inteira se virou para olhar para mim. A mulher que estava apenas acompanhando. O sorriso de Trevor desapareceu. Diane se levantou um pouco da cadeira. Nora apoiou a mão sobre a pasta. Coloquem o primeiro documento na tela, eu disse. Alguém apagou as luzes. O único som que restou na sala foi o do projetor. Eu conseguia ouvir o barulho dele. 80 pessoas prenderam a respiração, esperando para ver o que iria aparecer. E é aqui que preciso parar. Por quê? Para entender como o mundo daquele homem desmoronou naquele salão e porque eu não senti absolutamente nada ao ver isso acontecer. Você precisa saber o que ele fez comigo 2 meses antes. Precisa saber quem eu era. E precisa saber exatamente de quem era o nome que estava na porta. Antes de voltar ao começo, se essa história já mexeu com você, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal.
Isso ajuda essas histórias a chegarem a outras mulheres que precisam ouvi-las. E me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu adoro ver até onde essas histórias chegam. Eu sou Cindy. Esta é a história da noite em que meu marido foi embora de carro. E de tudo que isso custou para ele. Vamos voltar ao começo. Por fora, parecia que tínhamos tudo. Uma casa de 2 andares em uma rua tranquila, nas colinas a oeste da cidade, com um enorme carvalho na frente, mais velho do que nós dois. 2 carros na garagem. Jantares no quintal dos fundos quando o tempo ajudava, o que, no Texas, acontecia mais vezes do que muita gente imagina. Quem ia a esses jantares sempre dizia a mesma coisa. Vocês construíram uma vida linda. Eu sempre sorria e respondia. Obrigada. Por fora, parecia que tudo era dividido igualmente. Mas a verdade é que fui eu quem construiu tudo. Não estou falando do casamento. Sobre isso eu vou falar depois. Estou falando do dinheiro, da casa e da vida que todo mundo admirava. Eu fundei minha empresa aos 25 anos. Ela se chamava Brigavater Property Group. Eu tinha apenas uma mesa usada, um telefone e uma licença de corretora de imóveis, que consegui pagar trabalhando em 2 empregos. Comprei um pequeno prédio com 2 unidades que ninguém queria. Nos fins de semana, eu mesma fazia as reformas. Depois aluguei as 2 partes e usei o dinheiro para comprar outro imóvel. Depois outro. Depois um prédio com 4 apartamentos. E, mais tarde, um pequeno edifício de apartamentos. Quando completei 30 anos, eu já tinha uma equipe, vários imóveis e uma boa reputação na cidade. As pessoas me conheciam como a mulher que nunca pagava mais do que devia e nunca entrava em pânico. Conheci Trevor 8 anos depois de abrir a empresa. Ele era simpático do jeito que bons vendedores costumam ser. Fazia qualquer pessoa se sentir a mais interessante da sala. E parecia fazer isso sem esforço. Eu tinha 31 anos quando nos casamos. Na semana antes do casamento, minha advogada me chamou para conversar. O nome dela era Nora Kim. Ela cuidava dos meus assuntos desde a época daquele primeiro duplex. Ela colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Assine, ela disse. No futuro, você vai me agradecer. Era um acordo pré-nupcial. Tudo o que eu tinha construído antes do casamento continuava sendo meu. A empresa, os imóveis, as contas e todo o dinheiro que vinha deles. Quase decidi não assinar. Parecia algo frio de fazer poucos dias antes do casamento. Mas eu confiava mais na Nora do que no meu próprio otimismo. Então assinei todas as páginas. Trevor também assinou. Ele foi direto para a última página, encontrou o lugar da assinatura e escreveu o nome dele sem ler uma única palavra. Essas coisas de advogado são muito chatas, disse, beijando minha testa. Você cuida disso. Eu cuido da parte divertida. Eu deveria ter percebido naquele momento. O jeito como ele disse, você cuida disso. Como se toda a papelada fosse algo sem importância para ele. Como se fosse um trabalho chato que eu tivesse a sorte de fazer por nós dois. Mas eu estava apaixonada. E já estava acostumada a ser a pessoa que resolvia tudo. Então apenas sorri e guardei a pasta. 1 ano depois do casamento, comprei a casa. Com o meu dinheiro. A escritura ficou no meu nome. Do jeito que Nora tinha planejado. Trevor levou as roupas dele para lá e começou a chamar a casa de nossa. E eu deixei. Porque é isso que muita gente faz. 2 anos depois, ele teve uma ideia. Era um aplicativo para o mercado imobiliário. Ele deu o nome de Earthline. A ideia era ajudar inquilinos e pequenos proprietários a administrar tudo em um só lugar. Não era uma ideia ruim. Ele passava horas falando sobre isso. Os olhos brilhavam. Fazia desenhos das telas do aplicativo em guardanapos. Mas ele precisava de dinheiro para criar o projeto. Disse que tinha encontrado um investidor. Um investidor inicial disposto a colocar muito dinheiro. O nome deles é Lark Rhodes, ele me contou, todo animado, certa noite. Eles acreditam em mim. Eu disse que aquilo era maravilhoso. Falei que estava orgulhosa dele. Ele nunca perguntou quem era Lark Rhodes.
Então, no outono do ano passado, minha sogra veio passar um tempo conosco. Diane morava em Scottsdale durante a maior parte do ano. Mas disse que viria por causa do bebê. Naquela época eu já estava grávida. Depois de uma longa caminhada até conseguir engravidar, que não vou contar agora, ela chegou com 3 malas. E com um jeito de falar que fez a casa parecer menor no mesmo instante em que entrou. Um homem como Trevor precisa de uma casa bem organizada, ela disse, olhando minha cozinha. Ainda mais agora. Você vai estar ocupada com outras coisas. Ela desfez as malas como se fosse dona da casa. E eu deixei. Percebe? Estou sempre dizendo isso. Eu deixei. Os meses seguintes me ensinaram como é se sentir uma visitante dentro da própria casa. Diane começou reorganizando minha cozinha. Mudou meus temperos, minhas panelas e a gaveta onde eu guardava as facas boas. Quando eu não encontrava alguma coisa, ela suspirava e apontava onde estava. Como se eu fosse a pessoa que tivesse acabado de chegar. Aqui fazemos do jeito que o Trevor gosta, ela dizia. Ele prefere assim. Mas aquela casa era minha. A escritura tinha o meu nome. Só o meu nome. Mesmo assim, eu não dizia nada. Enquanto isso, o dinheiro continuava indo em uma única direção. Todo mês, mais dinheiro era colocado na Artline. Novos funcionários que Trevor dizia precisar. Um escritório que, segundo ele, faria a empresa parecer mais profissional. E até uma festa de lançamento para um aplicativo que ainda nem tinha sido lançado. À noite, eu olhava as contas e via o dinheiro mudando de lugar. Sempre que perguntava sobre isso, Trevor dava a mesma resposta. É um investimento para nós. Você, mais do que ninguém, deveria entender isso. Nós. Essa palavra começou a parecer um lugar onde eu não podia entrar. Também havia pequenas coisas. Coisas que parecem bobas quando você conta para alguém. Mas elas vão se acumulando até virarem um muro. Nos jantares da minha própria casa, Trevor sempre ficava do lado da mãe dele na frente dos convidados. Se eu dizia que o frango precisava de mais 5 minutos, Diane dizia que já estava pronto. Trevor concordava. E o frango era servido ainda meio cru. Uma vez, durante um jantar que eu mesma organizei, fui até a cozinha olhar a comida. Quando voltei, minha cadeira tinha sido colocada na ponta da mesa. Diane estava sentada no meu lugar. Você fica levantando toda hora, querida, ela disse com um sorriso. Achamos que você ficaria mais confortável aqui. Eu sentei na ponta da minha própria mesa. E sorri. Eu já tinha aprendido muito bem a sorrir. Também teve a história do quarto do bebê. Passei meses planejando tudo. Escolhi o berço. Escolhi um tom de cinza claro para as paredes. Escolhi uma cadeira de balanço perto da janela, onde entrava a luz da manhã. Mostrei a amostra da tinta para Trevor 2 vezes. Um dia cheguei em casa e encontrei as paredes pintadas de um bege claro, sem graça. Diane estava dobrando roupinhas de bebê que nem eram as que eu tinha comprado. Cinza é uma cor muito fria para um bebê, ela disse, sem levantar os olhos. Chamei o pintor. Trevor concordou com ela. Fui falar com ele. Ele estava usando fones de ouvido. Você mudou o quarto do bebê. Minha mãe tinha razão, ele respondeu. É só tinta, Cindy. Não transforme isso em um problema. É só tinta. Era minha casa. O meu bebê. A minha luz da manhã. E eu estava ouvindo que não devia fazer disso um problema. Na casa que era minha. No quarto do filho que eu estava esperando. Mas eu não fiz disso um problema. Entrei no quarto bege, sentei em silêncio, coloquei a mão na barriga e não disse uma palavra. Naquela época, o silêncio já tinha virado a minha língua. O dinheiro também continuava indo sempre para o mesmo lugar. Naquele mês, uma transferência foi feita para a Artline sem a minha autorização. Trevor simplesmente pegou o dinheiro da conta. Depois a gente resolve isso. Mas esse depois nunca chegou. Então comecei a guardar, em silêncio, um registro de todos os valores. Não porque eu pensasse em usar aquilo algum dia. Mas porque uma parte de mim já estava prestando atenção.
Em fevereiro, Diane comprou a passagem de volta para Scottsdale. Primeira classe. A viagem seria no fim de março. Trevor fez a reserva usando a minha conta. Como fazia com quase tudo naquela época. Ou seja, usava o meu cartão e só me avisava depois. Não tem reembolso, Diane anunciou durante o jantar, como se fosse uma lei da natureza. Então está decidido. Ninguém perguntou quando o bebê ia nascer. A previsão do parto era na terceira semana de março. A viagem dela era exatamente na mesma semana. Com muito cuidado, eu mencionei isso uma vez. Do jeito que alguém testa o gelo antes de pisar. Diane, o bebê deve nascer bem nessa época. Ela apenas fez um gesto com a mão. O primeiro filho sempre demora para nascer. O Trevor nasceu 2 semanas depois da data prevista. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ouvi essa frase muitas vezes naqueles meses. Na mesma semana, eu tinha ido ao médico. Minha gravidez já era considerada de risco. Minha pressão estava alta e havia alguns resultados que o Dr. Pratt não gostou. Ele me disse para ter um plano para chegar rápido ao hospital. E para não ficar sozinha, se fosse possível. Naquela noite, contei isso ao Trevor. Ele estava olhando o celular enquanto assistia a alguma coisa. Vai dar tudo certo, respondeu, sem tirar os olhos da tela. Você sempre fica bem. Esse era o problema. Eu sempre ficava bem. Eu era a pessoa que resolvia tudo. A que carregava todo o peso. A que garantia que o frango ficasse bem cozido, que as contas fossem pagas, que a empresa funcionasse e que a casa continuasse em ordem. Eu me tornei tão confiável que ninguém, nem meu marido, nem a mãe dele, parava para pensar quanto isso custava para mim. Na noite em que tudo aconteceu, as contrações começaram cedo. E vieram muito fortes. Eu estava na cozinha quando a bolsa estourou. A água caiu no chão que eu mesma tinha limpado naquela tarde. A dor que veio logo depois foi tão forte que me fez me curvar. E Trevor olhou para o relógio. Chama alguém, eu disse. Eu estava segurando a bancada. Trevor, chama uma ambulância ou me leva para o hospital, por favor. Ele olhou para o relógio da parede. Depois para o celular. Depois para a mala da mãe dele, que estava perto da porta. O voo da mamãe sai em 2 horas, ele disse. A fila da segurança é um pesadelo. Se eu não sair agora, ela vai perder o voo. A passagem não tem reembolso, Diane falou do corredor, já usando o casaco de viagem. Não podemos jogar esse dinheiro fora. O dinheiro. Eles estavam preocupados com o dinheiro. Com o meu dinheiro. E eu estava caída no chão da minha própria cozinha. Enquanto eles se preocupavam com uma passagem de avião. É só chamar um Uber, Trevor disse. Ele já estava andando em direção à porta. Depois eu encontro você no hospital. Me manda uma mensagem dizendo qual é. Ele pegou a mala da mãe dele. Não pegou em mim. Pegou a mala. Nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer como as mãos dele escolheram a bagagem em vez de mim. A porta se abriu. O ar frio da noite entrou. Diane saiu primeiro. O salto dela fazia barulho na calçada. Ela não olhou para trás nenhuma única vez. Trevor saiu logo depois. Ouvi as portas do carro fechando. Depois o motor ligando. Depois o som dos pneus saindo da garagem da casa que eu tinha pago. E o carro desapareceu na escuridão. Então ficou tudo em silêncio. Eu estava sozinha. Outra contração me fez cair de joelhos. Não lembro de ter pedido ajuda. Lembro apenas que o chão estava gelado. Lembro que só conseguia pensar no bebê. Só no bebê. E sabia que não podia continuar ali. A próxima coisa de que me lembro foi alguém batendo na porta. Depois a porta da frente se abrindo. E uma voz. Cindy. Querida, a porta estava destrancada. Meu Deus. Era Joanne. Joanne Pruitt, a vizinha da casa ao lado. Joanne era uma mulher para quem eu já tinha acenado talvez umas 100 vezes. Mas conversado mesmo, talvez umas 10. Ela viu o carro sair.
Viu a luz da cozinha ainda acesa. E, como ela me contou depois, alguma coisa que ela não conseguia explicar fez com que viesse até minha casa. Ela não fez perguntas. Ela me ajudou a levantar. Ela me levou até o carro dela. As mãos de uma quase desconhecida eram mais firmes do que as do meu próprio marido. Respira. Continua respirando, ela repetia enquanto passava por todos os sinais vermelhos entre nossa rua e o hospital. Eu estou com você. Respira. Na entrada do hospital, profissionais de saúde vieram até o carro e me tiraram de lá. Lembro do frio da maca. Lembro das rodas passando pelo corredor. Lembro das luzes do teto passando uma depois da outra, como se marcassem o caminho. Lembro de alguém perguntando para quem eles deveriam ligar. E lembro de não ter uma resposta que realmente importasse. O que aconteceu no hospital eu só lembro por partes. Porque fiquei inconsciente durante uma parte do tempo. Depois do parto houve uma complicação. Eu tive uma hemorragia que não parava. Lembro das luzes fortes da sala de cirurgia. Lembro do rosto de uma enfermeira bem perto do meu. E de alguém dizendo meu nome, como se estivesse tentando me manter acordada. Quando despertei, já tinham se passado várias horas. Eu me sentia mais fraca do que em qualquer outro momento da minha vida. Uma enfermeira estava ao lado da cama. Você perdeu muito sangue, ela disse com carinho. Mais do que gostaríamos de ver. Você teve muita sorte de alguém ter conseguido trazer você para o hospital a tempo. Depois ela sorriu. E colocou um pequeno bebê nos meus braços. Era uma menina. Pesava pouco mais de 3 quilos. Tinha cabelos escuros. E as mãozinhas mais pequenas que eu já tinha visto. Eu dei a ela o nome de Maeve. Fiquei segurando minha filha naquele quarto silencioso. Éramos apenas nós duas. E fiz uma promessa para ela. Não vou contar exatamente quais foram as palavras. Elas pertencem só a mim. Mas a promessa era esta. Ela nunca, nem por um único momento da vida, iria se sentir um peso para a pessoa que deveria estar ao lado dela. Na primeira noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada olhando para Maeve, que estava no bercinho ao lado da minha cama. Ouvia o som dos aparelhos. Os passos suaves das enfermeiras no corredor. E o tempo todo esticava o braço para verificar se ela estava respirando. Ela sempre estava. Na manhã seguinte, minha irmã chegou. Claire morava a algumas horas dali. Assim que recebeu minha mensagem, entrou no carro e veio me ver. Ela entrou no quarto. Olhou para mim. Eu estava pálida, muito fraca e ainda com um acesso na veia. Sem dizer uma palavra, ela sentou na beira da cama. Depois de alguns instantes, perguntou: Onde ele está? Levando a mãe para o aeroporto. Depois acho que foi para o escritório. Claire ficou em silêncio por um momento. Ela é mais nova do que eu. E nunca teve a minha mania de tentar fazer tudo parecer menos grave. Então disse, com cuidado: Cindy. Ele deixou você caída no chão. Eu sei. Você quase morreu. Eu também sei. Ela ficou uma hora segurando Maeve enquanto eu finalmente consegui dormir de verdade pela primeira vez. Quando acordei, ela tinha trazido comida para mim. Antes de ir embora, disse apenas uma coisa. Seja qual for a decisão que você tomar, eu estou com você. Quando você estiver pronta. Guardei aquelas palavras na memória. Eu sabia que um dia iria precisar delas. Trevor não apareceu no primeiro dia. Nem no segundo. Ele mandou apenas 2 mensagens. A primeira dizia: A mamãe conseguiu pegar o voo. Ela chegou bem. Mais tarde, mandou outra. O dia foi uma loucura. Ainda bem que você está cuidando de tudo. Cuidando de tudo. Lá estava essa frase de novo. No terceiro dia, eu já conseguia ficar sentada na cama. Ainda estava muito pálida. E ainda tinha um acesso na veia. Meu celular vibrou sobre a mesinha. Era uma mensagem do Trevor. No WhatsApp. Ele estava usando um número internacional, porque ainda resolvia as coisas da mãe dele. Como sempre fazia. Metade presente.
metade em outro lugar. A mensagem tinha apenas 4 palavras. Como estão as coisas? Só isso. Nenhuma me desculpa. Nenhuma você está bem? Nenhuma vocês duas estão vivas? A esposa dele quase morreu dando à luz a filha deles. Sozinha, no chão da cozinha. E, 3 dias depois, ele só queria saber como estavam as coisas. Fiquei olhando aquela mensagem por muito tempo. Você pode pensar que eu chorei. Mas não chorei. Alguma coisa dentro de mim ficou completamente silenciosa. E muito clara. Como o silêncio que existe pouco antes de alguma coisa se quebrar. Então escrevi 5 palavras. Li uma vez. E enviei. Nós sobrevivemos. Não volte. Depois virei o celular com a tela para baixo. Olhei para minha filha dormindo no bercinho transparente ao lado da cama. E senti aquele silêncio virar algo firme. Algo que já tinha força. Na manhã seguinte, antes de receber alta, liguei para a única pessoa da minha vida que guardava todos os documentos e todos os registros. Se alguém já deixou você sozinho justamente quando você mais precisava, conte nos comentários o que aconteceu. Eu leio todos. Quando voltei para casa, percebi que, para eles, nada tinha mudado. Diane já tinha voltado de Scottsdale. Ela viajou na manhã seguinte ao nascimento da Maeve. Mas não foi para o hospital. Foi direto para minha casa. Quando entrei pela porta da frente, ainda fraca e andando devagar, encontrei Diane na minha cozinha preparando café como se fosse a dona da casa. Ah, você chegou, ela disse. Não quisemos lotar o hospital. Muita gente atrapalha. Você sabe como é. Trevor desceu as escadas. Beijou o topo da minha cabeça. Olhou rapidamente para o bebê conforto. E perguntou se eu já tinha comido. Nenhuma me desculpa. Nenhuma eu deveria ter ficado com você. Eles continuavam vivendo normalmente. Como se nada da semana anterior tivesse acontecido. A mensagem era clara. Eles queriam fingir que nada aconteceu. E, naquele momento, em pé na casa que era minha, segurando a filha que quase me custou a vida, eu entendi uma coisa. Se eu fizesse um escândalo, eu seria o problema. Eu seria a mulher emocional. A que não conseguia esquecer o passado. Na primeira noite em casa, Trevor tentou agir do jeito dele. Trouxe um chá que eu nem tinha pedido. Sentou na beira da cama. Foi uma fase difícil, né? Disse. Mas você é forte. Você sempre consegue se recuperar. Ele apertou de leve o meu pé por cima do cobertor. Depois sorriu. E, no fim das contas, até que o momento deu certo. A mamãe chegou bem em casa, e eu consegui resolver algumas coisas no escritório. No fim, deu tudo certo. Olhei para o homem que tinha escolhido carregar uma mala em vez de salvar a minha vida. E ouvi ele dizer que, no fim, tudo tinha dado certo. Naquele momento, entendi uma coisa com toda a clareza. Ele nunca iria pedir desculpas. Não exatamente porque fosse cruel. Mas porque, na cabeça dele, nada tinha dado errado. A mãe dele pegou o voo. A empresa continuou crescendo. A esposa se recuperou, como sempre fazia. Na versão da história dele, tudo fazia sentido. Desde que ninguém olhasse os detalhes. Então eu decidi olhar cada detalhe. Você tem razão, eu disse, tomando um gole do chá. Nós vamos ficar bem. Mas eu estava falando de uma coisa bem diferente da que ele imaginava. Então fiz o que sempre soube fazer. Também comecei a fingir. Mas, dessa vez, fingir tinha um objetivo. Naquela tarde, enquanto Maeve dormia, entrei no quarto dos fundos que eu usava como escritório. Fechei a porta. E liguei para Nora. Quero que você reúna tudo, eu disse. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Nora me conhecia havia 12 anos. Ela percebeu que havia algo diferente na minha voz. Tudo? Perguntou. Tudo. Dizer essa palavra em voz alta foi como colocar um peso sobre uma balança e ver o ponteiro começar a se mover. Eu ainda não sabia o que Centudo iria revelar. Achava que conhecia bem minhas finanças.
Afinal, eu tinha construído uma empresa tomando cuidado com cada centavo. Achava que conhecia meus números. Mas eu não fazia ideia. A primeira pista apareceu naquela mesma semana. Eram 2 horas da manhã. Maeve dormia sobre o meu peito. Eu estava olhando as contas no celular, sem conseguir dormir. Então vi algumas cobranças. Cobranças feitas enquanto eu estava inconsciente no hospital. Um dia de spa. Tudo cobrado no meu cartão. Uma entrega de supermercado para casa. Também cobrada no meu cartão. Cheia de produtos que eu nem consumia. Depois encontrei uma despesa da Yardline. Um valor de milhares de dólares. Também pago com um cartão ligado à minha conta. A data era o dia seguinte ao nascimento da minha filha. Enquanto eu quase morria por causa da hemorragia na sala de cirurgia. A vida confortável deles continuava normalmente. E era o meu dinheiro que pagava tudo. Eu estava pagando pelo próprio abandono. E nem sabia disso. Alguns dias depois, Nora foi até minha casa. Ela não levou uma maleta. Levou apenas uma pasta sanfonada e um bloco de anotações. Colocou tudo sobre a mesa da minha cozinha. Diane tinha saído. Trevor estava no escritório. Nora começou a espalhar os documentos sobre a mesa. Calmamente. Um de cada vez. Enquanto fazia isso, ela parou. Olhou para mim por cima dos óculos de leitura. E perguntou: Cindy, você realmente sabe tudo o que possui? Eu achei que soubesse. De verdade. Tenho uma boa ideia, respondi. Ela bateu de leve na pasta. Não. Você não sabe. Depois apontou para a cadeira. Sente-se. Você vai querer estar sentada para ouvir isso. Naquele instante, percebi que os meses seguintes não seriam apenas sobre um divórcio. Seriam uma grande lição sobre a minha própria vida. Naquele momento, sentada à mesa, com o café esfriando e minha filha dormindo no quarto ao lado, tomei uma decisão. Eu não ia brigar com Trevor. Não ia gritar. Não ia implorar. Nem fazer escândalo. Eu só ia mostrar os documentos. Durante 6 anos, ele disse que papelada era uma coisa chata. Agora ele descobriria como estava errado. Começamos pela casa. Nora colocou a escritura sobre a mesa e a virou para mim. Eu já sabia o que estava escrito. Mesmo assim, ela apontou para o documento. Propriedade exclusiva. Ela bateu com o dedo no nome. Era o meu. Só o meu. O nome dele nunca esteve na escritura. Nunca esteve. Ela continuou. O dinheiro usado para comprar a casa veio das suas contas de antes do casamento. Tudo está documentado. E o acordo pré-nupcial deixa claro que essa é uma propriedade só sua. Em um estado onde os bens do casal normalmente são divididos, esse acordo faz toda a diferença. Sem ele, tudo ficaria complicado. Com ele. Ela balançou a cabeça. Trevor não tem direito nenhum sobre essa casa. Nenhum. Durante anos, ele morou na minha casa. Na frente de todos os convidados, chamava a casa de nossa. Mas ela nunca foi dele. Nem por um único dia. E o apartamento? Perguntei. Aquele onde Diane ficava quando não estava ocupando o meu quarto de hóspedes. Também é seu, respondeu Nora. Ele acha que oferece esse apartamento para a mãe dele. Ela fez uma pequena pausa. Mas quem oferece é você? Depois ela tirou alguns documentos sobre a passagem de avião. Aquela passagem sem reembolso. A mesma pela qual ele me abandonou. A mesma que Diane tratava como se fosse impossível mudar. Primeira classe, disse Nora. Comprada 3 semanas antes da data prevista para o parto. No seu cartão. Ela empurrou os papéis para mim. E tem mais uma coisa. Olhei o documento. A passagem nem era tão sem reembolso quanto Diane dizia. Existia um prazo para alterar. Bastava pagar uma taxa. Eles disseram que não podia mudar porque isso seria mais inconveniente para eles. Fiquei olhando aqueles papéis por alguns segundos. Aquilo nunca foi uma emergência.
Nunca. Foi apenas uma escolha. A escolha da mãe dele. A conveniência deles, fingindo ser uma crise que eu não podia atrapalhar. E fui eu quem pagou a passagem que levou meu marido embora na pior noite da minha vida. Coloquei o documento sobre a mesa. Uma passagem de primeira classe. Comprada com o meu cartão. Reservada muito antes, enquanto eu estava grávida, cansada e ouvindo de todos que ficaria bem. Era um pedaço de papel tão pequeno. Mas mostrava exatamente o que eles pensavam de mim. Mesmo assim, a casa e a passagem não foram o que fizeram Nora parar de escrever e olhar para mim com atenção. Foi a Lark Holdings. Você conhece esse nome? Ela perguntou. Não parecia uma pergunta de verdade. É a investidora do Trevor, respondi. A primeira empresa que acreditou no projeto dele. Nora ficou em silêncio por um instante. Depois disse. Cindy. A Lark Holdings é você. No começo, eu não entendi. E falei isso para ela. Então Nora começou a explicar tudo devagar. Como quem conversa com alguém em estado de choque. E acho que era exatamente assim que eu estava. Anos antes, quando Trevor precisou de dinheiro para criar a Artline. Esse dinheiro precisava vir de algum lugar. Trevor não tinha aquele dinheiro. Então Nora fez o que sempre fazia. Ela me protegeu. E organizou tudo da forma mais segura. Criou uma empresa chamada Lark Holdings LLC, que pertencia totalmente a mim. Todo o dinheiro que financiou a Artline. Cada dólar de que Trevor se gabava. Cada dólar usado para pagar o escritório, contratar funcionários e organizar a festa de lançamento. Saiu das minhas contas. O dinheiro passou pela Lark Holdings antes de entrar na empresa dele. E não entrou como um presente. Entrou como participação na empresa. Olha a tabela de participação, disse Nora, colocando o documento na minha frente. Eu olhei. No topo estava a Lark Holdings. Ela era sócia com a maior participação. A dona oficial da Artline. Tudo estava registrado. Logo abaixo aparecia Trevor. Fundador. Mas com uma participação menor. Ele era apenas o rosto de uma empresa que não controlava. Olhei para Nora devagar. Então ele não é dono da própria empresa? Ele é dono de uma parte, respondeu ela. O restante pertence a você. Ela fez uma pausa. Você é dona da empresa que ele está prestes a apresentar ao mundo como se fosse totalmente dele. Depois Nora tirou mais um documento. Era o contrato de funcionamento da empresa. Nele estavam escritos todos os detalhes. Quem era o dono? Quem tinha o controle? Quais eram os direitos de cada um? No final da página havia uma assinatura. Era a assinatura de Trevor. A mesma assinatura rápida e descuidada. A mesma que ele colocou no acordo pré-nupcial sem ler nada. Foi ele quem assinou este documento, disse Nora. Com a própria mão. Ela apontou para a assinatura. Foi aqui que ele abriu mão do controle da empresa de que tanto gosta de falar. Depois sorriu de leve. Eu apostaria minha licença de advogada que ele nunca leu uma única linha. Passei o dedo sobre a assinatura dele. Trevor assinava tudo do mesmo jeito. Rápido. Confiante. Sempre acreditando que aqueles papéis eram importantes demais para perder o tempo dele. Sempre achando que outra pessoa cuidaria da parte chata. E essa outra pessoa era eu. Mas Nora ainda não tinha terminado. Ela pegou os registros que eu mesma comecei a guardar. Aqueles que fiz depois que Trevor pegou o dinheiro da minha conta sem autorização. Colocou tudo ao lado dos extratos oficiais. Você já viu algumas dessas despesas, ela disse. Mas ainda não enxergou o padrão. E realmente havia um padrão. Durante anos, o dinheiro saía das minhas contas. Ia para Lark Holdings. Depois seguia para a Artline. Também saía diretamente das minhas contas para pagar o escritório. Os funcionários. As festas. O apartamento da Diane. O conforto dela. As passagens de primeira classe. E quase nada voltava para mim. A Artline nunca tinha dado lucro. Nem em um único trimestre.
Ela sobrevivia apenas porque era alimentada pelo dinheiro que saía das minhas contas. Nora olhou para mim. Trevor vive dizendo que construiu tudo sozinho. Ela bateu nos documentos. Mas, no papel, ele é apenas uma despesa. Uma despesa sua. Fiquei olhando aquelas colunas de números. Anos e anos de registros. Ele acha que construiu um império. Nora respondeu com calma. Ele só acha isso porque você nunca mandou a conta. Naquele instante, percebi uma coisa. Eu tinha sido a investidora silenciosa do meu próprio desaparecimento. E agora eu tinha todos os documentos. Cada valor. Cada data. Porque uma parte de mim começou a guardar provas muito antes de saber que um dia iria precisar delas. Ainda faltava mais uma peça. E ela veio do lugar mais comum que se pode imaginar. Joanne. Minha vizinha. A mesma mulher que passou por todos os sinais vermelhos para me levar ao hospital. Uma semana depois que voltei para casa, ela apareceu com um pão de banana. Sentou à minha mesa. No meio da conversa, disse, um pouco sem jeito. Sabe? Acho que a câmera da campainha da minha casa gravou tudo o que aconteceu naquela noite. Se um dia você precisar das imagens. Ela fez uma pausa. Nem sei por que estou falando isso. Mas o que eu vi naquela noite não saiu da minha cabeça. Pedi para ver a gravação. O vídeo tinha data e horário registrados. A imagem era muito clara por causa da luz da varanda. Meu marido aparecia caminhando até o carro com uma mala. A mãe dele entrava no banco do passageiro. Depois o carro saía da garagem. E, no canto da imagem, pela porta aberta da minha casa, dava para me ver. Eu estava curvada de dor. Com uma das mãos apoiada no batente da porta. Estava tudo ali. Nítido. Não era apenas uma história que eu contava. Era um fato. Gravado. Com data. Com horário. Guardado. Nora assistiu ao vídeo sem dizer uma palavra. Quando terminou, fechou o notebook. Olhou para mim. E perguntou. Quando você pretende usar tudo isso? Pensei em Diane andando pela minha cozinha. Pensei em Trevor descendo as escadas da minha casa como se nada tivesse acontecido. Pensei naquele teatro em que todos fingiam que estava tudo bem. Ainda não respondi. Primeiro quero que eles fiquem bem à vontade. Nas semanas seguintes, senti que vivia em duas casas ao mesmo tempo. Havia a casa que todo mundo via. Nela, eu estava apenas me recuperando. Preparava o jantar. Sorria para Diane. Ouvia Trevor falar da Artline durante as refeições e apenas concordava com a cabeça. Para qualquer pessoa, eu continuava sendo a mesma mulher de sempre. A mulher que resolvia tudo. Que mantinha a paz. Que carregava todo o peso. Mas existia outra casa. Uma casa que só eu conseguia enxergar. Nela estavam a escritura guardada em uma pasta. A tabela de participação da empresa dentro de uma gaveta. E o vídeo salvo em um dispositivo. Nessa casa invisível, eu estava completamente calma. Completamente desperta. E contando cada detalhe. O que me mantinha firme nas duas casas era Maeve. As noites eram a parte mais difícil. E também a melhor. Às 3 da manhã, quando todos estavam dormindo, éramos apenas eu e minha filha, iluminadas pela luz suave do quarto do bebê. Eu a amamentava. Ela segurava meu dedo com toda a força daquela mãozinha de recém-nascida. Como se estivesse se agarrando por nós duas. Nessas horas, eu não sentia raiva. Quero ser sincera sobre isso. A raiva vinha e ia. O que permanecia era algo muito mais forte e constante. Maeve era a única coisa naquela casa que era totalmente minha. E também a única coisa que eles poderiam perder sem nunca entender o verdadeiro valor que ela tinha. Todas as noites, eu renovava a promessa que tinha feito a ela. Não com palavras. Mas na forma como a abraçava. O desprezo deles eu descobri por acaso. Nós tínhamos um iPad na cozinha. Era um aparelho usado por toda a família. Servia para procurar receitas, ouvir música e, um dia, entreter o bebê.
Diane usava aquele iPad o tempo todo. Em algum momento, ela entrou na própria conta e nunca saiu. Por isso, todas as mensagens dela começaram a aparecer na tela. Eu não estava espionando ninguém. Quero deixar isso bem claro. Peguei o iPad apenas para colocar uma canção de ninar. Mas havia uma conversa aberta na tela. Era uma conversa entre Diane e Trevor. Antes mesmo de decidir se deveria ou não ler, meus olhos já tinham visto a primeira mensagem. Era de Diane. Falando sobre mim. Ela nunca vai embora. Para onde ela iria? Agora ela tem o bebê. Sentei à mesa da cozinha. Continuei lendo. Não me orgulho disso. Mas continuei. Havia muito mais. Diane orientava o filho como um comandante dando ordens. Dizia que o bebê faria com que eu ficasse quieta. Que uma mulher com um recém-nascido não cria problemas. Não faz perguntas difíceis. Não estraga uma boa oportunidade. Ela dizia para Trevor ter paciência. Para me manter confortável e calma. Porque, quando a rodada de investimentos fosse concluída, tudo seria diferente. Trevor não era inocente naquela conversa. Eu queria acreditar que fosse. Pelo menos um pouco. Mas não era. Ele respondia às mensagens. Concordava com tudo. Em um momento, escreveu: é fácil lidar com ela. É só chamar isso de investimento. Em outra conversa, quando Diane reclamou que eu tinha perguntado demais sobre uma transferência de dinheiro, Trevor respondeu: relaxa. Ela sempre deixa isso para lá. Ela sempre deixa isso para lá. 5 palavras. Era assim que meu marido me descrevia para a própria mãe. E a pior parte era que ele não estava errado. Eu sempre deixava. Havia uma mensagem que eu li 3 vezes. Ela tinha sido enviada semanas antes do nascimento da Maeve. Diane escreveu: deixa ela brincar com esse hobby dela de mexer com imóveis. Assim ela fica ocupada. Meu hobby de mexer com imóveis. O mesmo hobby que era dono da casa onde eles moravam. O mesmo hobby que era dono da empresa que o filho dela estava prestes a apresentar ao mundo como se fosse dele. O mesmo hobby que pagou a passagem de primeira classe que ela usou enquanto eu quase morria. Coloquei o iPad sobre a mesa. Minhas mãos estavam firmes. Isso me surpreendeu. Naquela mesma noite, Diane preparou o jantar. Estava toda gentil e carinhosa. Postou uma foto segurando Maeve. Na legenda escreveu: minha neta, meu mundo inteiro. Durante o jantar, colocou a mão no peito e disse: família é tudo. No fim, é isso que realmente importa. Eu sorri para ela. Afinal, tinha aprendido aquele sorriso justamente com ela. Naquele momento, sentada naquela cozinha, vendo os dois comerem a comida comprada com o meu dinheiro, dentro da casa que estava no meu nome, eu entendi uma coisa. Eles achavam que eu não tinha nada. Acreditavam nisso de verdade. Na cabeça deles, eu era apenas uma esposa dependente. Com um hobby. E um bebê. Uma mulher que permaneceria calada porque não tinha para onde ir. Eles entendiam tudo ao contrário. E nem imaginavam isso. Eles já tinham decidido como seria o meu futuro. Só esqueceram de verificar de quem era o nome que estava em tudo. Algumas noites depois, Trevor chegou em casa radiante. Durante o jantar, anunciou: vou fazer um grande evento para investidores. A Yartline vai apresentar a rodada de investimentos da Série A. Trevor começou a explicar tudo, cheio de entusiasmo. Falava com o mesmo brilho nos olhos de quando desenhava a ideia do aplicativo em guardanapos. O evento seria em um grande salão de festas no centro da cidade. Haveria cerca de 80 convidados. Investidores importantes. Jornalistas. Uma apresentação oficial. Slides. E um coquetel depois. Ele subiria ao palco diante das pessoas mais influentes da cidade para apresentar a Yartline e conseguir novos investimentos. 2 milhões de dólares. Talvez até mais, disse. É essa oportunidade que vai mudar tudo, Cindy. Diane quase não conseguia esconder a animação.
Quando essa rodada de investimentos terminar, disse ela, as coisas vão mudar por aqui. Eu já tinha ouvido essa frase antes. Naquelas mensagens que ela não sabia que eu tinha lido. Ela não fazia ideia do quanto estava certa. Então Trevor olhou para mim. E disse a frase que decidiu tudo. Você deveria ir também. Vista uma roupa bonita. É importante que a esposa esteja lá, mostrando apoio. Ele estava me convidando para assistir à própria queda. E ainda queria que eu me arrumasse para isso. Claro, respondi. Eu não perderia por nada. Naquela mesma noite, liguei para Nora e contei sobre o evento. Ela ficou em silêncio por alguns instantes. Depois disse algo que me fez sentar na cama. Cindy, isso não vai apenas envergonhar o Trevor. Ela continuou. Escute com atenção. Se ele ficar diante de investidores qualificados dizendo que controla a empresa, quando na verdade não controla. Se aceitar dinheiro contando uma história que os próprios documentos desmentem. Isso não é apenas um erro. É uma falsa representação dos fatos. É algo que pode persegui-lo por muitos anos. Fiquei em silêncio. Depois perguntei. Então ele está prestes a entrar em um grande problema? Ele está prestes a entrar nesse problema de olhos fechados, respondeu Nora. A questão é, você vai impedir isso em particular ou vai deixar acontecer diante de todo mundo? Depois que desliguei o telefone, fiquei pensando por muito tempo. Eu poderia resolver tudo discretamente. Poderia chamar Trevor de lado. Mostrar a pasta com os documentos. Ver a expressão dele mudar. E terminar o casamento em silêncio. Sem plateia. Uma parte de mim queria fazer exatamente isso. A antiga Cindy. A mulher que sempre resolvia tudo sem deixar ninguém perceber. Mas eu continuava lembrando do chão da cozinha. Da mala escolhida no lugar da esposa. Das 80 pessoas que estariam naquele salão ouvindo um homem receber crédito por algo que não era dele. E da mulher de pérola sentada na primeira fila. A mesma que chamou o trabalho da minha vida de um simples hobby. Algumas coisas se quebram em silêncio. Outras precisam se quebrar diante de todos. Tomei minha decisão da mesma forma que sempre tomei as decisões importantes. Em silêncio. Durante a noite. Com Maeve dormindo sobre o meu peito. Pensei no que gostaria que ela soubesse um dia, caso me perguntasse. Não queria que ela pensasse que a mãe dela agiu por vingança. Não era isso. Queria que ela soubesse que, quando realmente importou, a mãe dela não diminuiu a si mesma apenas para deixar um homem confortável. Que ela teve coragem de ficar de pé em uma sala cheia de desconhecidos. Disse a verdade com calma. E deixou que ela tivesse as consequências que precisasse ter. Achei que essa era uma lição que valia a pena minha filha conhecer. Então liguei para Nora outra vez. E disse apenas: traga a pasta. Houve um momento complicado alguns dias antes do evento. Trevor estava sentado à mesa da cozinha, trabalhando na apresentação. Passei por ele e vi um slide aberto no computador. Era uma lista de investidores. E, entre os logotipos, estava escrito Lark. Sem tirar os olhos da tela, ele perguntou: o que é mesmo a Lark? O pessoal do marketing quer colocar os primeiros investidores na apresentação. Eu sempre esqueço quem eram. Meu coração bateu forte. Mas mantive a voz calma. Enquanto servia café, respondi. Era só um investidor do começo. Dinheiro parado. Ninguém importante para você se preocupar. Ah, é certo. Ele apagou o slide. E voltou a aperfeiçoar a história da empresa que nem era dele. Ele tinha acabado de me perguntar, olhando para mim, quem era o verdadeiro dono da empresa que estava prestes a vender aos investidores. E nem esperou uma resposta de verdade. Naquele instante, ele assinou o convite para a própria queda. A data já estava marcada. O 3º sábado de maio. Eu disse que estaria lá. E fiz mais uma ligação. Para uma empresa de investimentos que Nora conhecia. Não liguei para acusar ninguém. Nem para estragar o evento. Só queria confirmar uma coisa. Perguntei se a equipe responsável pela análise da empresa já tinha recebido os documentos oficiais.
principalmente a tabela de participação. Aquela que mostrava quem realmente era dono do quê. A resposta foi: sim. O salão era bonito. Preciso reconhecer isso. Mesas com toalhas brancas. Luzes douradas e suaves. Um bar grande ao fundo. E um palco na frente, com um telão mostrando o logotipo da Airtline. Havia cerca de 80 pessoas. A maioria usava terno. Era o tipo de ambiente que cheirava a dinheiro e oportunidades. Os principais investidores estavam nas mesas centrais. Alguns jornalistas ficavam mais ao lado. A equipe de Trevor estava perto do palco. E Diane? Ela estava na primeira fila, usando seu colar de pérolas, olhando para o palco vazio como se estivesse esperando a coroação do próprio filho. Deixei Maeve em casa com minha irmã Claire. Aquele não era um lugar para um bebê. E também não era um momento que eu gostaria que minha filha lembrasse um dia. Entrei em silêncio. Fiquei em um lugar no fundo do salão. Usei uma roupa bonita. Exatamente como Trevor tinha pedido. Ao meu lado estava Nora. Vestia um terno escuro e simples. Nas mãos, segurava uma pasta de papel pardo. Sem nenhuma palavra escrita na capa. Ela falou bem baixo. Tem certeza? Olhei para ela. Tenho. Havia 80 pessoas naquela sala. E nenhuma delas fazia ideia do que existia dentro daquela pasta. As luzes diminuíram. Trevor entrou no palco. Foi recebido com aplausos. Pegou o microfone como se tivesse nascido para aquilo. E, durante alguns minutos, foi brilhante. Esse sempre foi o talento dele. Esta é uma empresa que eu construí do zero. Enquanto ele falava, eu sentia que o chão debaixo dos pés dele ficava cada vez mais frágil. Mas ele não percebia. Contou toda a história. As noites sem dormir. O sonho. O trabalho duro. O produto. Foi passando os slides. Mostrou os desenhos que fazia em guardanapos. Os números de usuários. Os planos para o futuro. Ele falava muito bem. A plateia prestava atenção em cada palavra. Então apareceu um gráfico de crescimento. Trevor sorriu. Fizemos tudo isso gastando pouco. E completou. Até esta noite, nunca usamos dinheiro de investidores externos. Apenas acreditamos na ideia e trabalhamos muitas noites sem dormir. Alguns investidores concordaram com a cabeça. Eles gostaram quando ouviram que a empresa tinha crescido sem dinheiro de investidores. Sem investimento externo. Eu estava no fundo da sala. E ouvi aquelas palavras com calma. Todos os gráficos mostrados naquele telão tinham sido pagos com o meu dinheiro. Todas aquelas noites de trabalho que ele estava vendendo como uma grande história tinham sido financiadas, centavo, por mim. A mulher que ele acabará de chamar de a esposa que apenas acompanhou a jornada. Trevor continuou contando como tudo começou. Disse que dormia no escritório. Que vivia de macarrão instantâneo. Que apostou tudo em si mesmo. Era uma ótima história. Era exatamente o tipo de história que conquista investidores. O problema é que não era verdade. Nunca existiu macarrão instantâneo. Existiu o meu dinheiro. Uma casa no meu nome. E uma esposa que resolvia toda a parte que ele achava chata. Na primeira fila, Diane repetia baixinho as mesmas frases. Ela já tinha ouvido aquele discurso muitas vezes. Então Trevor chegou aos agradecimentos. A voz ficou mais emocionada. Colocou a mão no peito. Nada disso acontece sozinho. Fez uma pausa. Quero agradecer a minha mãe, que sempre foi meu maior apoio. Diane levou os dedos aos lábios. Os olhos brilhavam de emoção. A plateia aplaudiu. Depois Trevor olhou para o fundo da sala. Encontrou meu rosto. Por um instante, o sorriso dele vacilou. Mas logo voltou ao normal. E, claro, minha esposa, que esteve apenas acompanhando essa jornada. Algumas pessoas riram. Diane foi quem riu mais alto. Aquela risada elegante, feita para chamar atenção.
Com uma única frase, ele tentou me diminuir diante de 80 pessoas para parecer maior. Eu não reagi. Não abaixei a cabeça. Não fui embora. Fiquei completamente imóvel. E deixei que ele terminasse de falar. Essa foi a primeira coisa. Eles nunca esperam que você deixe terminarem. Nora se aproximou de mim e falou bem baixinho. Você ainda não precisa fazer isso aqui. Ainda podemos resolver tudo em particular. Balancei a cabeça. Não. Olhei para o palco. Ele fez isso em público. Eu vou responder em público. Trevor começou a falar da rodada de investimentos. Queria levantar 2 milhões de dólares. Falou sobre liderança. Sobre visão. Sobre abrir a empresa para os parceiros certos. Era ali que estava a mentira. O primeiro passo. Ele dizia tudo aquilo com absoluta confiança. Na frente de uma sala cheia de pessoas prontas para investir. A empresa que eu construí. O controle que estou oferecendo. Foi então que um homem de terno cinza colocou o copo sobre a mesa. Eu já tinha reparado nele durante toda a noite. Usava óculos de leitura. Ao lado do prato havia um bloco de anotações. Só isso já mostrava que ele era o tipo de investidor que analisava cada detalhe. Nora conhecia a empresa dele. Pouco depois descobri que seu nome era Russell Crane. Ele levantou a mão. Com educação. Mas com firmeza. Trevor, ainda cheio de confiança, sorriu e disse. Pode perguntar. O homem falou. Tenho uma pergunta rápida. Ele continuou. Antes de discutirmos os investimentos, quem realmente controla a Yardline? Olhou para seus papéis. A tabela de participação enviada pela sua equipe mostra uma empresa chamada Lark Holdings como dona da maior parte da empresa. Levantou os olhos novamente. Gostaria de entender quem é o verdadeiro proprietário antes de continuarmos. E ali apareceu a primeira prova. O segundo passo do que estava para acontecer. E ela não veio de mim. Veio de um homem cuidadoso. Que tinha feito a lição de casa. Durante um segundo inteiro, Trevor não respondeu. Eu vi o momento exato em que a palavra Lark chegou até ele. Era a mesma palavra sobre a qual ele tinha me perguntado alguns dias antes, enquanto tomava café. E que nem esperou eu explicar. Então ele riu. Era a risada errada. Rápida demais. Alta demais. A Lark é apenas uma investidora passiva, ele disse. Foi uma das primeiras investidoras. Quase não participa da empresa. Quem controla a Yardline sou eu. Sempre fui. Era a negação. O próximo passo. Na frente de toda aquela sala. Na frente da imprensa. Na frente dos investidores. Ele acabava de mentir sobre a única coisa que eu podia provar. Nora apoiou a mão sobre a pasta. Então dei um passo à frente. A sala inteira se virou. Como sempre acontece quando alguém se levanta no momento em que ninguém espera. Trevor olhou para mim. O sorriso dele desapareceu. Era eu. A esposa. Aquela que, segundo ele, apenas acompanhava a jornada. Trevor. Minha voz foi mais longe do que eu imaginava. Antes que alguém invista um único dólar, vamos esclarecer quem realmente é o dono da empresa. Na primeira fila, Diane quase se levantou. Cindy. Ela sussurrou, irritada. Sente-se. O que você está fazendo? Olhei para Russell Crane, sentado na mesa principal. Depois falei para toda a sala. O Sr. Crane fez uma pergunta justa. Fiz uma pequena pausa. Ele merece uma resposta verdadeira. Olhei ao redor. E todos que estão pensando em investir aqui também merecem. Respirei fundo. Podemos colocar o primeiro documento na tela? Por alguns segundos, ninguém falou nada. Então Crane fez um leve gesto com a cabeça. Eu gostaria de ver esse documento. Alguém no fundo da sala pegou um notebook. As luzes diminuíram ainda mais. O salão ficou completamente silencioso. O único som era o do projetor funcionando. Então o primeiro documento apareceu no telão.
bem atrás de Trevor. Era a tabela oficial de participação da Airline. Ali não havia explicações. Só os fatos. No topo estava escrito: Lark Holdings. Logo ao lado aparecia a porcentagem. A participação majoritária. Qualquer pessoa naquela sala conseguia entender aquilo em poucos segundos. Mais abaixo aparecia o nome de Trevor. Fundador. Mas dono de uma participação menor. O rosto de uma empresa que não controlava. Ouvi um murmúrio espalhar-se pelo salão. Depois veio o silêncio. Trevor ficou olhando para o telão. Parecia não acreditar. Isso não funciona assim, disse. A Lark é uma investidora passiva. Ela não controla nada. Quem dirige essa empresa sou eu. Foi então que Nora deu um passo à frente. Calma. Segura. Como alguém acostumada a lidar com situações como aquela. Ela não levantou a voz. Meu nome é Nora Kim. Sou advogada. Olhou para o telão. Fui responsável pela criação da Lark Holdings e estou autorizada a esclarecer os fatos. Apontou para o documento. A tabela de participação está correta. A Lark Holdings possui a participação que garante o controle da Airline. Fez uma pequena pausa. Depois disse. E a Lark Holdings pertence totalmente a uma única pessoa. O salão inteiro ficou imóvel. Então Nora falou o meu nome. Cindy. Naquele instante, as 80 pessoas deixaram de olhar para o telão. Olharam primeiro para Trevor. Depois voltaram os olhos para mim. Eu continuava no fundo da sala. Vestindo a roupa bonita que meu marido tinha pedido que eu usasse para demonstrar apoio. Antes que Trevor conseguisse dizer qualquer coisa, o próximo documento apareceu na tela. Era o contrato oficial da empresa. Então apareceu o próximo documento. Projetado no telão, enorme. Ao lado da cláusula que dava a Lark Holdings o controle da empresa. Havia uma assinatura. A assinatura de Trevor. A mesma assinatura rápida e descuidada que ele colocava em qualquer documento sem ler. Nora falou calmamente. Trevor, essa é a sua assinatura. Ela apontou para a tela. Está no contrato que dá à empresa da Cindy o controle da sua empresa. Fez uma pequena pausa. Você assinou esse documento há 3 anos. Silêncio. Um silêncio como eu nunca tinha visto. Já estive em muitas salas silenciosas. Mas nunca em uma como aquela. Eram 80 pessoas. Ninguém mexia no garfo. Ninguém cochichava. Ninguém arrastava uma cadeira. Trevor olhava para a própria assinatura como se estivesse vendo algo impossível. Como se fosse a assinatura de outra pessoa. Abriu a boca. Mas nenhuma palavra saiu. Foi então que Diane se levantou. Essa parte eu não tinha planejado. Nem precisava. Às vezes, basta dar espaço para que a própria pessoa revele quem realmente é. Isso é um absurdo. A voz dela ecoou pelo salão. Ela se virou para mim. As pérolas balançavam em seu pescoço. Seu rosto estava vermelho de raiva. Depois de tudo que esta família fez por você. Ela apontou para Trevor. Essa empresa é dele. Foi ele quem construiu tudo. Foi ele quem dedicou a vida a isso enquanto você brincava de ser dona de imóveis. Diane. Trevor tentou interromper. Mãe. Mas ela já não escutava. Estava humilhada. E acreditava que gritar mais alto mudaria os fatos. Nós acolhemos você. Fizemos você fazer parte da nossa família. Ela continuou gritando. Você faz ideia de tudo que tivemos que aguentar? A voz dela ficou ainda mais alta. Nós só precisávamos que você ficasse quieta até a rodada de investimentos terminar. Ela nem percebeu o que estava dizendo. Era só isso. Quieta e comportada, como uma esposa deve ser. Só até o dinheiro entrar. Olhou para mim com ódio. E agora você faz isso na frente de todo mundo. Naquele instante, ela perdeu completamente o controle. E disse, em voz alta, exatamente aquilo que antes só existia nas mensagens que eu tinha lido.
Ela mesma confirmou tudo. Na frente de investidores. Na frente de jornalistas. Com o contrato e a assinatura do filho ainda aparecendo no telão. Assim que aquelas palavras saíram da boca dela, percebi que toda a dúvida tinha desaparecido da sala. Russell Crane fechou seu bloco de anotações. Olhou para Trevor e disse com tranquilidade: "Acho que isso respondeu à minha pergunta." Ele se levantou. Abotoou o paletó. Depois olhou diretamente para Trevor. Sem raiva. Sem ironia. Apenas como alguém olhando para uma pessoa que acabou de destruir a própria oportunidade. "Terminamos por aqui." Fez uma breve pausa. "Você apresentou uma empresa que não controla. Não podemos seguir com esse investimento." Olhou ao redor da sala. "E, sinceramente, nenhuma empresa responsável aqui pode fazer isso." Um por um, os investidores começaram a sair. As principais empresas foram as primeiras. Como quase sempre acontece. Um jornalista escrevia sem parar. As bebidas no bar ficaram intocadas. Trevor permaneceu sozinho no palco que tinha preparado. Atrás dele ainda aparecia, enorme no telão, a própria assinatura. E ele viu os $2 milhões saírem pela porta. Naquela noite. Ele não conseguiu levantar um único centavo. Tudo aconteceu muito rápido. Depois que começa, esse tipo de queda nunca demora. O sócio principal da segunda empresa de investimentos nem terminou a bebida. Pegou o casaco. Enquanto saía, apenas balançou a cabeça para Trevor. Não precisou dizer mais nada. O investidor mais jovem ficou por alguns segundos. Tempo suficiente para tirar uma foto da tabela de participação que ainda aparecia no telão. Imagino que tenha enviado para algum grupo de mensagens. A jornalista da Business Weekly parou de escrever. Pegou o celular e começou a gravar. Ela apontou a câmera para Diane. Diane continuava de pé. Ainda estava vermelha de raiva. E continuava dizendo coisas que nunca mais poderia retirar. A própria equipe de Trevor começou a sair do salão. O chefe de marketing nem teve coragem de olhar para ele. Os bartenders, acostumados com eventos como aquele, começaram a fechar as garrafas em silêncio. Um homem que eu não conhecia passou perto de mim antes de ir embora. Olhou para o telão. Depois olhou para mim. E disse apenas: "Estrutura muito inteligente." Então foi embora. As consequências. Esse era o próximo passo. E eu não precisei dizer quase nada. Só fiz uma pergunta. E mostrei um documento. O resto. Eles fizeram sozinhos. Trevor desceu do palco enquanto o salão ficava cada vez mais vazio. Veio na minha direção. Pela primeira vez naquela noite, todo o charme tinha desaparecido. De repente, ele parecia muito mais jovem. E muito assustado. "Cindy. Nós podemos resolver isso, está bem? Vamos para casa. A gente conversa. Dá um jeito." "Isso é." Levantei a mão. "Não." Ele parou de falar. Olhei para ele e disse, com calma: "A casa nunca foi sua." Não levantei a voz nem por um instante. Continuei. "A empresa nunca foi sua. O apartamento onde sua mãe mora nunca foi seu. A passagem de avião por causa da qual você me abandonou. Fui eu quem pagou." Respirei fundo. "Nada disso jamais foi seu, Trevor." Olhei nos olhos dele. "Você simplesmente nunca leu os documentos até o fim." Diane se aproximou e segurou o braço do filho. Pela primeira vez, toda aquela segurança desapareceu. Ela parecia assustada. Falou baixinho. "Para onde nós vamos agora?" Era a primeira vez, em muitos anos, que ela não tinha todas as respostas. Ela olhou para mim como alguém que sempre acreditou que uma porta estaria aberta. E descobriu que ela estava trancada. E eu não senti nada. Nem alegria. Nem pena. Só aquela calma que tinha começado no quarto do hospital 2 meses antes. Agora ela finalmente estava completa. Peguei minha bolsa. Nora fechou a pasta.
Olhei para eles. Vão para casa. Fiz uma pequena pausa. Juntos. Onde quer que essa casa seja agora. Então saí daquele salão. Sem pressa. Sem correr. Não bati a porta. Não fiz nenhum discurso. Simplesmente fui embora. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha um lugar melhor para estar. Minha filha estava me esperando. No fim, tudo foi resolvido da maneira certa. Nora garantiu isso. O divórcio aconteceu exatamente como acontece quando toda a documentação foi preparada corretamente muitos anos antes de ser necessária. O acordo pré-nupcial foi mantido. Porque ele tinha sido feito para isso. A casa continuou sendo minha. Porque ela sempre foi minha. A Lark Holdings recebeu tudo o que tinha direito. E a Yartline? A empresa que Trevor dizia ter construído do zero. Quando, na verdade, tinha sido construída com o meu dinheiro. Foi encerrada e incorporada. Seus bens voltaram para onde, legalmente, sempre pertenceram. Trevor se mudou para as cotes dele com a mãe. Pelo que soube, o apartamento de lá é pequeno. Na última vez que Nora esteve sentada à mesa da minha cozinha, ela guardou o último documento assinado na pasta e sorriu. Tudo terminou de forma limpa. Depois acrescentou. Exatamente como você planejou desde o começo. Sorri. Eu realmente planejei assim. Fiz uma pausa. Só escolhi esquecer disso por um tempo. Hoje, a casa é silenciosa. As regras de Diane desapareceram. Meus temperos voltaram para o lugar onde sempre gostei de deixá-los. As facas boas estão na gaveta que eu escolhi. E minha cadeira voltou para a cabeceira da mesa. O lugar onde ela deveria ter estado desde o início. Joanne vem tomar café comigo todos os domingos. Ela ainda se recusa a aceitar qualquer agradecimento pelo que fez naquela noite. Então parei de insistir. Agora, de vez em quando, deixo um pão de banana na varanda da casa dela. É a nossa maneira de equilibrar as coisas. Outro dia chegou uma carta para mim. Um envelope comum. Só tinha meu nome escrito na frente. Fiquei alguns segundos olhando para ele. Muito mais tempo do que aquele envelope merecia. Durante anos, meu nome em um documento significava que alguém esperava que eu resolvesse alguma coisa. Agora era apenas o meu nome. E ele significava exatamente isso. Algumas pessoas perguntam se eu deveria ter avisado Trevor antes. Se aquilo foi cruel. Se eu não poderia ter resolvido tudo em particular e evitado aquela cena. Às vezes penso nisso. Principalmente às 3 da manhã. Quando estou no quarto da Maeve. Na luz suave do abajur. Com a mãozinha dela segurando meu dedo. Minha filha vai crescer nesta casa. Vai ver o nome da mãe na escritura. Na porta da frente. Na placa da empresa no centro da cidade. E nunca. Nenhuma única vez. Vai precisar se perguntar se é um peso para a pessoa que deveria estar ao lado dela. Essa é a única herança que realmente quero deixar para ela. Naquela noite, o pai dela entrou no carro e foi embora. Tinha certeza de que estava me deixando sem nada. Ele quase acertou. Porque, durante muitos anos, sem ele, eu realmente não tinha nada. Eu tinha tudo.